Então, o título da aula que eu vou ler agora é Consciência da Alma. É uma aula de Sua Divina Graça, um Shripada, Lavatini Irmão, Acharya Deva Goswami Maharaj. Ele deu essa aula no dia 14 de dezembro de 2019. É a continuidade da aula que eu estava lendo anteontem. Ontem nós lemos sobre Jiva Goswami e Jagadish Pandit, que foram o dia transcendental dos aparecimentos deles. E hoje vamos continuar então a sequência de aulas. Ele deu essa aula em Shinrapali, Sri Acharya Maharaj, então ele continua falando aqui. Eu lhes disse hoje, mais cedo, que nós não viemos a este mundo para sermos chamados de papai, de mamãe. Nós não viemos nesse mundo para ser chamados de vovó, de vovô e assim por diante. Nós somos meramente mensageiros do Senhor Supremo. Nós devemos pregar sobre o Senhor Supremo. Essa é a finalidade de nós virmos aqui no corpo humano. Pregar sobre o Senhor Supremo. Porque também Sri Acharya já falou em várias aulas anteriores, quando a gente era animal, a gente já fez isso. Nós não lembramos, mas nós já fomos animais aquáticos, animais terrestres, animais que voam. Nós já fomos todas essas espécies, animais, vegetais. E quando a gente era animal que voava, ou aquático, ou terrestre, nós já tivemos filho, nós já tivemos pai e mãe. Nós já fizemos isso. Nós já cuidamos dos filhos, do pai, da mãe, da mulher, do marido. Agora Krishna deu um corpo humano para nós servirmos ele, como foi dado aqui, falado, para pregar sobre ele. Essa é a função de nós termos recebido um corpo humano nessa vida, que é muito raro. E se nós desperdiçarmos com o Varna Dharma, o Varnashana Dharma, trabalhando como Shudra, como um Kshatriya, como um Vaishya, como um Brahmani, ou sendo um Brahmachari, sendo um Grihasta, um chefe de família, ou como um Vanaprastha, ou como um Sannyasi, se nós desperdiçarmos isso sem o serviço a Deus, isso será inútil, uma vida inútil. Não terá nenhuma evolução espiritual. Da mesma forma que o animal não tem nenhuma evolução espiritual. O animal só tem evolução espiritual se o ser humano fizer colocar ele no seva. Uma vaca, por exemplo, pegar o leite dela e alimentar Krishna. Ou você usa uma vaca, um burro, um porco, sei lá, um cavalo, um elefante para puxar alguma coisa para servir Krishna. Senão, o animal não tem evolução espiritual. Ninguém tem evolução espiritual se não servir Deus. Você pode cuidar muito bem do teu filho, do teu pai, da tua mãe, você não vai ter nenhuma evolução espiritual se você não fizer o serviço a Deus. Então, é isso que Sri Acharya está falando aqui. O ser humano, nós recebemos um corpo humano para pregar sobre o Senhor Supremo. Você sabe qual dia é um dia ruim? Isso Srila Govinda Maharaj fala no seu livro, Atado pelo Afeto. Qual é um dia ruim para nós? Um dia ruim é um dia sem Harikatha, sem ouvirmos ou falarmos Harikatha. O dia em que nós não pudermos ouvir sobre Deus, cantar sobre Deus ou falar sobre Deus. Esse é um dia ruim. Quando você começa a vida espiritual,
Quando que você vai começar essa vida espiritual? A vida espiritual, ela começa no dia em que nós nos refugiarmos, é o dia que nós nos refugiamos em um guru genuíno. Esse é o dia do início da vida espiritual. Por isso que é dito a primeira vez nascido. Quando nós recebemos o Diksha, o mantra do guru genuíno, Mahamantra Hare Krishna, esse é o dia do teu nascimento espiritual. E quando você recebe o Gayatri Mantra do seu guru, você também é o segundo nascimento. Por isso que é dito que um Brahmani, ele é 2 vezes nascido. É por causa disso. Antes da iniciação do guru, não há vida espiritual. Você pode fazer tudo, mas não é serviço a Deus. Porque quem serve Deus é o guru, não somos nós. Se você não tem um guru que vai servir Deus, como que o guru vai usar você como um instrumento para servi-lo, se você não é discípulo dele? Então, essa é a concepção que os gurus têm, o nosso Guru Varga tem. A iniciação é o dia que você começa, você nasceu para a vida espiritual, o serviço a Deus. O nosso Guru Padma, ele nos conecta com o Senhor Supremo. Tudo que as pessoas, elas querem é felicidade. Todo mundo quer felicidade. E é isso que essas pessoas, elas se esforçam para alcançar. Porque elas não conseguem atingir essa felicidade nessa existência? Por que não? E por que elas não conseguem essa felicidade na existência eterna? A bem-aventurança, por que não? Se você deseja alcançar e sentir a felicidade genuína e eterna, você não pode fazer cultivando a sua vida material. A felicidade eterna, genuína, não vem com a vida material, porque a felicidade real, verdadeira e eterna é da alma. A vida material vai dar o prazer dos sentidos, então é uma felicidade momentânea. Você come algo gostoso, você fala, nossa, que delícia. Você vai visitar um lugar que você gosta, você fala, nossa, eu estou tão feliz. Agora, amanhã é Natal, né? Amanhã é Natal, hoje é a véspera do Natal, então as pessoas vão dar presentes uns para os outros. Normalmente se faz isso, né? Então a pessoa recebe um presente e fala, nossa, que felicidade. O meu marido me deu um iPhone 18, sei lá como é que número que tá, né? Toda hora muda o número. Ah, meu marido, 17, 18. Lançamentos eles são constantes, né? meu marido, ele me comprou um carro 0. Que felicidade. Nossa, como eu amo ele. Como eu amo meu marido, né? Nossa, o meu filho isso. O meu filho entrou, né? Tivemos aí a FUVEST, não sei se já teve a segunda fase, né? Mas meu filho entrou na USP. Nossa, como eu estou feliz. Temporário. Tudo temporário, como disse Latiarmar. Nada disso é real. Isso é ilusório. É Maia colocando isso sobre nós. A ilusão e a maioria cai. A felicidade real não vem através disso. A felicidade real vem através de servir Deus. Aquele que busca a felicidade real no mundo material, ele nunca vai ter. Ele nunca vai alcançar a verdadeira felicidade com prazer dos sentidos. Nunca. E muito menos com a renúncia. Muito menos. Vou morar num sítio, não vou ver ninguém. Vou ficar retirado de todo mundo. Vou produzir meu arroz, vou produzir isso, vou produzir aquilo, não quero ninguém, eu sou autossuficiente. Tem pessoas que falam isso. Como que você é autossuficiente? Se acabar o sol, você morre. Não só você, não tem vida sem o sol. Como que você é autossuficiente?
Você vai fazer o que se acabar o sol? Você vai acender uma vela, né? Então, isso daí é uma ilusão tremenda. E as pessoas, a renúncia é pior do que o desfrute dos sentidos. Tanto um quanto o outro são muito ruins. Então você não vai ter felicidade nem desfrutando dos sentidos e muito menos na renúncia. A felicidade vem através da bhakti, da devoção a Deus. O serviço a Deus vai te dar a verdadeira felicidade, e essa felicidade é eterna, não é só verdadeira, ela é eterna. Então isso que Srila Chamaraj está tentando falar para nós aqui, nessa aula que ele deu há tanto tempo atrás, 2019. É necessário cultivar a consciência da alma. Grandes almas, elas nos dizem que se nós pudermos cultivar a consciência da alma, a consciência da alma, que é a consciência de Krishna, nós poderemos chegar a Deus. Se você cultivar a consciência, o que é cultivar, né? Você tem que praticar, você tem que plantar para dar frutos. Se você não plantar, você nunca terá frutos, você só irá crescer a erva daninha. Mas nós temos que plantar o quê? A semente correta. O Guru, ele coloca a semente para nós, na nossa alma. E nós, como jardineiros, tem um verso que fala isso, nós, como jardineiros, temos que regar essa semente todos os dias, com Shravana e Kirtana. Escutar falar de Deus todo dia e falar de Deus, cantar os nomes de Deus todos os dias. Isso é muito necessário. Nós temos que cultivar a devoção, nós temos que cultivar a religião da alma. Jaiva Dharma, a religião da alma. É um livro de Srila Bhaktivinoda Thakura, Jaiva Dharma, a religião da alma. Essa é a verdadeira consciência que nós temos que ter. Qual o significado de consciência da alma? O que é consciência da alma? Consciência da alma significa ouvir sobre o Senhor Supremo, Shravana, e cantar as glórias do Senhor Supremo. Cantar as glórias, o que é pregar. Cantar as glórias do Senhor Supremo. Cantar as glórias do nome do Senhor Supremo. Kirtan, pregar, cantar os nomes de Deus. E é assim que a consciência da alma, ela se desenvolverá. E ela crescerá através de Shravana e Kirtana. É o principal. Tem outros processos? Tem. É bom fazê-los, claro, mas o principal é Shravana e Kirtana. Existem 4 varnas. Acabei de falar, né? Existem 4 varnas. O Brahmani, o Kshatriya, o Vaishya e o Shudra. Existem 4 ashramas, que são o Brahmachari, o Grihastha, o Vanaprastha e o Sannyasi. E nesse mundo, existem esses 4 Varnashana Dharma nesse mundo. 4 ashramas e 4 Varna Dharmas. Mas, o Srimad Bhagavad Gita, ele diz, aí tem um verso aqui do Gita, que fala o seguinte: abandone todas as religiões. Aqui religiões é o Varnashana Dharma. Não é hinduísmo, o islamismo, o cristianismo ou qualquer outra religião. Abandone qualquer religião, Krishna fala. Todas as religiões é o Varnashana Dharma. E renda-se completamente a mim. Krishna fala isso. Eu o libertarei de todo o pecado. Não terá reação. Se você largar tudo, você não vai ter reação nenhuma. Não se desespere, Krishna fala. Isso aqui é um verso de Srimad Bhagavad Gita, capítulo 18, verso 66. É muito conhecido esse verso. E Mahaprabhu, ele aceitou, a partir desse verso,
o que Krishna falou. A partir desse verso, Mahaprabhu aceitou na conversa com o Ramananda Roy. Renda-se exclusivamente a mim. E aí Mahaprabhu falou para Ramananda Roy, esse é o início da devoção. O início da devoção é largar tudo e se render totalmente a Deus. Esse é o início. Isso é Karma Misra Bhakti, Srila Chamaraj fala. O princípio básico e primordial. Ofereça tudo o que você tem ao Senhor Supremo. Jnana Misra Bhakti é um pouco mais elevado. Nós devemos, no mínimo, praticar Karma Misra Bhakti, que é o que Krishna falou aqui. Grandes almas elevadas e os gurus, eles nos dizem que aqueles que acabaram de entrar nessa linha espiritual, eles devem aproveitar o parikrama de Sri Navadvipan, aquele que se inicia, aquele que está no início da vida devocional, ele deve aproveitar aqui no sentido de ir para lá, não é desfrutar, é ir para lá e participar do parikrama de Sri Navadvipan. Se você fizer esse parikrama, isso trará muitos benefícios para a sua alma. E eles podem, as pessoas que vão lá, elas poderão progredir na vida espiritual muito rapidamente. E em seguida, vá para o parikrama de Sri Puridan, de Purushottama Kshetra, que é Puridan, ou Nilachal, são nomes para Puridan. E para aquele que está pronto para mais, aquele que já está no nível maior, por fim, ele vai ao parikrama de Sri Vrindavanadam, Sri Vraja Mandal. Sri Vraja Mandal parikrama é para aqueles que progrediram ainda mais na vida espiritual. Tem uma escala, né? Então, Srila Chamaraj fala, nós temos que começar com o parikrama de Sri Navadvipan, e depois para o parikrama de Puridan, e depois para o parikrama de Vrindavana. Da mesma forma, as deidades Gaudiya Vaishnavas, isso está no Sri Chaitanya Charitamrita, né? Você não vai começar a adorar uma deidade, na verdade, Radha Krishna, a deidade diretamente de Radha Gopinatha. Então, o Chaitanya Charitamrita fala, a deidade de uma adoração de um iniciante é Madana Mohan. Porque Madana Mohan praticamente não reciproca com o devoto. Isso está no Sri Chaitanya Charitamrita. A deidade de Radha Govinda, ela reciproca um pouco, mas não totalmente. É o estágio intermediário. E Srila Siddhartha Maharaj escolheu essa deidade, Radha Govinda, para a nossa missão. Ele não escolheu Madana Mohan e nem Radha Gopinatha. Tem alguns templos na Índia que temos, acho que se não me engano, em Rapânia ou em Bamumpara, tem a deidade de... Aqui no livro do Kirtan tem, dá uma olhada aí depois. No Vandana, né? Qual local que tem a deidade? Por exemplo, Calcutá é Madana Mohan, né? Navadvipan, em Kolavip, a deidade é Radha Govinda. E se eu não me engano, a Radha Gopinatha é em Rapânia, né? Que tem, é isso. É Rapânia, né? Então é o local de aparecimento de Srila Siddhartha Maharaj. Então é uma deidade que ela reciproca muito com o devoto. Então, não, tem uma escala também, assim como o parikrama, né? Não é apropriado, a pessoa iniciou agora, ela vai no parikrama de Vrindavana. Tem uma sequência, né? Tem uma sequência. Só se o Guru permitir, de repente, né? Se o Guru permitir, o Guru é a última palavra. Mas não é o recomendado. Então é isso que o Srila Chamaraj está explicando aqui para nós. Ele já falou isso antes, em aulas anteriores, né? Que nós já lemos aqui.
E ele fala, hoje em dia, as pessoas, elas vão a Vrindavana para exercitar os olhos. Isso é Srila Siddhar Maharaj falando. Se você for para Vrindavana ou para qualquer outro lugar sagrado da Índia, enfim, você vai lá sem uma pessoa qualificada, um guru genuíno ou algum representante do guru genuíno, você vai lá para fazer exercício para os olhos. O que é isso? Turismo. O turismo é exercício para os olhos. Você vai no museu, você está fazendo exercício para os olhos. Nossa, olha que obra bonita, né? E da mesma forma que quando você escuta uma música mundana, pode ser qualquer música, qualquer cantor, qualquer ritmo, qualquer coisa. Você está fazendo exercício para o ouvido. Quando você escuta um kirtan, não. Mas quando você, se não for um kirtan sahaja, claro, né? Mas, então, aqui a Charma está falando, não é para ir para o Vrindavana, muitos vão para lá. E Vrindavana tem muitos, na verdade, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, ele abandonou o corpo dia 1º de janeiro de 1937. 1937. Vai fazer 90 anos, né? 89 anos agora dia 1º, que Srila Bhaktisiddhanta abandonou o corpo. 89 anos. E ele, quando foi para Vrindavana, ele falou, eu não encontrei um devoto puro em Vrindavana. Srila Bhaktisiddhanta foi isso, antes de 1937. Né? E Vrindavana é um local que é perigoso, porque lá é muito fácil cometer ofensas. Navadvipa não, mas em Vrindavana é. Por isso que tem essa sequência de parikramas, né? Para se fazer. Não é ir para lá, porque eu quero ir para lá, você vai fazer exercício para os olhos. Isso foi Siddhar Maharaj que falou. Ir lá e observar os templos, isso não é o que significa o darshan de Vrindavana. Ver Vrindavana não é ir para lá e olhar os templos. Não é isso. Isso é apenas exercício para os olhos, para os sentidos, para a sua mente, para os ouvidos, como eu falei, para as pernas e para o corpo. Isso é para o corpo, é material. Tal prática, ela pode, no máximo, proporcionar a liberação do mundo material. Existem 4 tipos de liberações. Aí ele vai falar aqui. Sayuja é a fusão com o Brahman. Sayuja é aquele que o Mayavadi ele quer para esse local, a fusão com o Senhor Brahma, ir para o Brahman, o budismo quer ir para aí. Então é Sayuja, é um tipo de liberação. Sarupya é ter o mesmo corpo que o Senhor Supremo. Muito parecido, mesmo corpo que o Senhor Supremo. Salokya é residir no mesmo local que o Senhor Supremo, no mesmo planeta, no mesmo plano que o Senhor Supremo. Samípya é ser um associado do Senhor Supremo. E Sarsti é ter as mesmas opulências do Senhor Supremo. Na verdade são 5, né? Mas a Acharya Maharaj falou 4 aqui, porque ele nem está considerando você se fundir no Brahman. O devoto, o Gaudiya Vaishnavismo, ele não deseja nem ter o corpo igual a Krishna, nem ser um associado de Krishna, nem morar com Krishna no mundo transcendental, qualquer outro. Estamos em Kali Yuga, a memória é curta. O outro ter as opulências. Isso, pois. Ter as opulências. Resistir, né? Então, na verdade, o devoto, o Gaudiya Vaishnava, ele não quer nem isso, que na verdade todos eles é morar lá com Deus no mundo transcendental. Muito menos você se fundir no Brahman. Muito menos isso. Então o devoto ele quer o quê?
servir Krishna ininterruptamente, vida após vida, incondicionalmente, independente de onde ele esteja. Se é na terra, se é no plano que for, não importa onde ele esteja, ele quer servir Deus, né? Ele quer servir o servo de Deus, na verdade. Então, Sri Chaitanya está falando sobre os cinco tipos, né, de liberação do mundo material. Deve haver, você pode conseguir isso indo para a Vrindavana, como ele diz. Se você vai lá para fazer exercício para os olhos, você até pode conseguir isso. Até pode. Deve haver apenas devoção exclusiva. Pura ao Senhor Supremo, abandonando quaisquer outros desejos, devoção exclusiva, sem querer nada em troca. E Srila Siddhar Maharaj, no livro Vulcão Dourado do Amor Divino, quando ele comenta o Sri Shastaka de Mahaprabhu, o 8º verso que Srila Siddhar Maharaj comenta, ele fala, você tem que esperar que quando você atingir esse estágio, você tem que estar preparado, que você está naquele amor por Deus puro, prema, e ele pode te abandonar. Abandonar no sentido de, ele vai ficar longe de você, como ele faz com as golpes às vezes, como ele faz com o Shrimati. Você tem que estar preparado para isso, Srila Siddhar Maharaj fala. É o comentário dele do último verso do Sri Shastaka. Mahaprabhu só escreveu 8, então a gente tem que compreender isso. E aí ele fala, você fez tanto para chegar lá, nesse ponto, mas aí você tem que compreender, você tem que estar preparado que ele pode desaparecer. E você não vai ficar com raiva dele, se lá se der mais fala. Não importa, é o 8º verso, né, do Sri Shastaka, né? Não importa o que Krishna fala com você, você sabe que ele é a única solução da tua vida. É mais ou menos isso que fala no verso, né, do Sri Shastaka. Quer pegar o livro amarelo lá, Maeshra? Está na caixinha marrom aí. Página 200 começa o Sri Shastaka. Deve ser 215, mais ou menos. Deve estar o 8º verso aí. Vocês traduzem aí para a gente ter uma visão melhor do 8º verso. Tem aí, não tem o amarelo? 215, 200, deve ser por aí, ô Brahmana. Tá, Lucas. Qual verso que é? 8º? Mas é só o A. Se tiver 8B, não. É 8A? Se tiver o A e B, é só o A. 8 verso do Sri Shastaka é este. Krishna talvez me envolva com seu amor ou me coloque abaixo de seus pés. Ele pode quebrar meu coração, se escondendo de mim e partindo, deixando, é uma palavra que eu não sei o que significa, debauche, deixa eu ver o que significa isso. Vou ver aqui. Nunca vi essa palavra também. Acho que é uma palavra. Se vergonha. Se debochar. Não acho que não é deboche. Não é de deboche. Devastação, deixando devastado tudo o que ele gosta. Do whatever he likes. Let the devotion do whatever he likes.
But he will always... Devastador, devastador. Devastador, deixando um buraco, né, no seu coração. Como se fosse isso. Mas ele sempre vai ser o único Senhor da minha vida. Krishna pode abraçar, envolver, né, nos envolver com o seu amor ou trample-me. Trample é trapacear, alguma trapacear, deixa eu ver aqui. É umas palavras diferentes. Destruir. Krishna pode me envolver com o seu amor, me envolver. Krishna pode me envolver com o seu amor ou me destruir embaixo de seus pés. Ele pode quebrar o meu coração se escondendo de mim, deixando uma vastidão, né, devastando, se ele quiser. A hora que ele quiser, ele pode nos abandonar, devastar a gente. Mas ele sempre será o Senhor da minha vida. Então, aquilo lá. Né? Então, independente do que ele faça conosco, ele é o único Senhor da nossa vida. Não tem outra coisa. Né? E aí, Siddhartha comenta, né, no Vulcão Dourado do Amor Divino, ele comenta que não importa o que Krishna faça, ele é isso, ele é o único Senhor da nossa vida. E nós temos que estar preparados para isso, Siddhartha fala. Porque isso vai acontecer, pode acontecer. É claro que isso aí está num nível muito elevado. Né? Isso aí está num nível, isso aí já é quem está em Krishna Prema, num nível muito elevado. Mas a gente tem que saber que isso existe. Né? Então o Krishna ele faz o que ele quiser, a hora que ele quiser, se ele quiser. Ele é o controlador, não está no nosso controle. Né? E as golpes vão lá e elas ficam com saudades, tal, elas vão buscar Krishna, mas depois, a hora que ele quer, ele some de novo. E tudo isso é um lila, é um passatempo dele. Mas também é dito que Krishna nunca sai de Vrindavana. Ele também é dito, Krishna nunca abandona Vrindavana, ele sempre vai ter Vrindavana. Né? Então, é aquele termo achintya, para nós é meio inconcebível. Mas como que ele vai para Dwaraka se ele nunca sai de Vrindavana? Né? Mas isso acontece. Então, é achintya, inconcebível para nós. Continuando aqui a leitura, nós não devemos desejar nada, como diz aqui. Aí tem um verso aqui que Siddhartha cita, que fala assim: eu servirei ao Senhor Supremo com o meu corpo e mente, renunciando a todos os outros desejos e também a busca por benefícios materiais e por conhecimento. Eu servirei ao Senhor Supremo, Sri Krishna, na companhia das pessoas santas, dos sábios, sem adorar quaisquer semideuses ou semideusas. Este é o caminho supremo para alcançar a devoção. Isso é um verso de lá Narottama Das Thakura. Sem exclusivo. Krishna não gosta de dividir. Krishna quer exclusividade. E as pessoas não compreendem, né? Eu já vi devotos, a gente fala na aula, Siddhartha Maharaj fala na aula, eu já vi devotos, né, iniciados, enfim, né, na nossa missão, que do lado da deidade, do lado do Guru, tem lá semideuses no altar junto. Não é apropriado, não é nossa linha. Siddhartha Maharaj falou, tem pessoas que têm um museu de fotos de murtis, shilas na sua casa. Parece um museu, de tanto que tem. Não é quantidade, é qualidade. Né? Então, não pode ter o Sr. Shiva ou Ganesha, enfim, qualquer semideus, do lado no altar. Não é nossa linha. Não é a adoração da nossa linha. Né? Srila Govinda Maharaj instituiu o Sadashiva, né? Mas as pessoas adoram o Sr. Shiva, mas o Gunavatar,
Srila Govinda Maharaj, ele mandou a Charmaji construir o templo do Senhor Sadashiva lá, em frente ao Govinda Kunda. Mas o Senhor Sadashiva, ele recebe o remanescente de Giridhari no puja, é o remanescente. Não pode ter no altar os dois, adoração semideus não é apropriada. E esse Sadashiva, ele é o devoto puro de Krishna. Não é a expansão que vem aqui para a Terra como Gunavatar, né? E Gurudeva deu uma aula muito boa sobre no dia do Shivaratri, né? Que se comemora, está no nosso calendário Shivaratri, né? E aí Gurudeva deu uma aula falando sobre a diferença de Sadhu Shiva e do Gunavatar, né? Então aqui esse verso fala, né? Não adorar semideuses. Essa é a devoção, a nossa, exclusiva a Krishna. Tem outro verso aqui. Deixa eu ver se tem outro antes aqui. Agora é o próximo verso. Irmão, o nome de Krishna, ele não pode ser cantado em má associação. Olha só, o nome de Krishna não pode ser cantado em má associação. Ele pode certamente soar com as letras do nome, mas nunca poderá ser um nome propriamente dito. Se não tiver boa associação, nunca. Você pode cantar uma Mahamantra, os nomes de Krishna, mas não é o santo nome. As palavras do santo nome. Então, tem uma diferença brutal entre uma coisa e a outra. Isso aqui é um verso que está escrito no Siddhi Prema Vivarta, escritura, composta por Srila Jagadananda Pandit. E aí, finalmente, agora Srila Maharaj, ele vai explicar esse verso. E aí, assim, acaba essa parte da aula, né? Provavelmente ela vai continuar e amanhã Natal, então, eu vou ler um texto de Srila Maharaj. Hoje eu postei a primeira parte dele, ele é extremamente importante esse texto, né? E amanhã eu vou colocar a segunda parte, ele é muito grande, então eu sei que as pessoas não leem, nem sendo curto, então se eu colocar grande aí, que ninguém vai ler mesmo. Então eu vou dividir ele, né? Uma parte hoje eu dividi, e a outra parte vai ser amanhã. Então aqui o comentário é assim, desse verso que eu acabei de ler. Aqueles que abandonam a busca pelo conhecimento e eles vivem em seu próprio lugar, na associação dos sábios, pessoas santas, que passam, os sábios que passam suas vidas ouvindo os passatempos amorosos do Senhor Supremo, pelas bocas sagradas dos sábios e servindo ao Senhor Supremo com o seu corpo, a sua mente e as suas palavras, então o Senhor Supremo, que é invencível nos três mundos, ele torna-se conquistado e submisso a essas pessoas. Você já leu o Śrīmad Bhagavad Gita? Srila Charmaji pergunta. A mesma coisa está escrita lá e em outras escrituras também. Também está no Śrīmad Bhagavatam. Então é isso. Aquele que escuta da boca de lótus do sábio, ele pode conquistar Krishna. Krishna é praticamente inconquistável, mas aquele que está escutando sobre Krishna,
está pregando sobre Krishna, porque não adianta só escutar, né? Se lá Siddhar Maharaj fala, você tem que escutar e divulgar o que você escutou do Guru. Não é guardar para você. Você escuta o Harikatha e você tem que divulgar o Harikatha que o Guru falou. Sem colocar nada e sem tirar nada. Essa é a pregação. Falar o que o Guru falou sem colocar nada da tua mente e sem tirar nada. Essa é a pregação correta. Então essa é a instrução para você conquistar Krishna, que é praticamente inconquistável. Mas não é. É praticamente, mas não é. Você pode conquistar Krishna, o amor dele. Então assim nós terminamos a leitura hoje, né? Hoje é véspera de Natal. E concentre no serviço devocional. Eu sei que Maia é poderosa, então vai estar todo mundo lá numa mesa hoje com a família, né? Com vinho, com champanhe. Champanhe é mais um dia primeiro, né? Também hoje também. Mas vai estar com vinho, vai estar lá com bolo com ovo, entendeu, né? Carne, eu acredito que nenhum iniciado vai comer carne, mas enfim, mas Maia vai cutucar. E aí tem aquele bolo lá, aí a mãe fala assim, filhinho, filha, come esse bolo, eu que fiz com tanto carinho, você não vai comer, me deixe feliz, aí entra o sentimentalismo, né? E aí é justamente o que o Krishna usando, né? Maia usando a mãe, o pai, enfim, a mulher, o marido, para tirar a pessoa do serviço, para a pessoa comer um ovo. Mas é só um ovinho que tem dentro do bolo, né? Ou a macarronada, a manhã da mãe, né? Com um macarrão com ovo, né? Mas poxa, eu não vou deixar minha mãe triste, né? Eu já escutei isso de alguns iniciados. Poxa, mas a minha mãe fez, eu não posso recusar. Você tem que fazer uma opção. A vida ela é feita de opções. Ou você deixa a tua mãe feliz, o teu pai, ou a mulher, o marido, ou você deixa Krishna e o teu Guru. Nós temos essa opção, é o livre-arbítrio. Então, cada um escolhe de acordo com a consciência, né? Mas o Guru orienta muito bem isso, né? E você vai deixar o Guru feliz ou alguém feliz? Então, vamos cantar agora no Sankirtan Hari Harai. Enquanto isso, vocês recebam o darshan das deidades no altar. Hari Hare Nama Krishna Jadavaya Nama. Hari Hare Nama Krishna Jadavaya Namaha. Hari Hare Nama Krishna Jadavaya Nama. Hari Hare Nama Krishna Jadavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopala Govindaram Shimadusudana. Gopala Govindara Shimadusudana. Giridhari Gopinata Madana Mohan. Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Sri Chaitanya Nityananda Sri Advaita Chandra. Radha Shiva Sati Gora Bhaktani. Jaya Rupa Sanatana Bhaktara Krishna
Vaishnavana Guru Vaishnava Pade Maiteyamana Shri Guru Vaishnava Pada Padma Koryasha Hajinama Sakitana Kohe Narjamadasa Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Sakinanda, Jaya Sakinanda, Jaya Sakinanda, Jaya Sakinanda, Gora Hari. Gora, Gora, Gora Hari. Jaya Sakinanda, Gora Hari. Hare Hare, Gora Hari. Hare Hare, Gora Hari. Jaya Sakinanda, Gora Hari. O pessoal que está conosco aqui, participando pelo canal do YouTube, uma boa noite a todos, Dandavat Pranam, minhas reverências. Até amanhã às 8 horas com a leitura dos textos de Srila Govinda Maharaj. Até amanhã. Até amanhã. E o pessoal que está conosco aqui no canal do Facebook, nós temos conosco hoje aqui participando o Jagannath Prabhu, a Amrita Singh do Devidasi, a Malini Devidasi, o Ishan Krishna Prabhu. Deixa eu ver no outro aparelho. Andréia Ferreira também conosco. Premarupa Devidasi também participando. Então, são essas pessoas que apareceram para mim. Uma boa noite a todos, Dandavat Pranam. Até amanhã às 7 horas com o Mangal Arati.